e do limite da área de estudo que vocês já vêm trabalhando. Então lá no GeoSampa, vocês vão vir lá no Downloads, que já está acostumado aí. Abrir aqui e selecionar meio físico. E lá embaixo, ponto cotado. Lembrando que vai ter 2 pontos cotados. Vou clicar em cima de Shapefile. E aí eu vou selecionar o arquivo Sirgas aí para o download. Para o município de São Paulo inteiro aí, ó. A gente vai fazer qual o primeiro processo aí? Vai recortar esse cara só para a área de estudo aí. Então eu vou vir aqui lá em vetor, geoprocessamento, recortar. Nada de novo até aqui, hein? Já fizemos esse processo aí umas 10 vezes, pelo menos. Seto aqui o ponto cotado, tá? Que eu baixei. E embaixo aqui o shape lá da minha área de estudo de 1 km. E aí eu vou setar aqui o arquivo que eu vou salvar ele, que vai ser o arquivo que vai ser o recortado. Lembrando de mudar aqui o tipo para SHP, que é o shapefile. E aí eu ponho lá. Ponto cotado. Área. Então salvar, executar, ele já processou aqui. Posso desligar aí o arquivo geral do município e eu vou ter o cara aí só para minha área de influência aí. Então beleza, se eu pegar esse cara que eu recortei aqui e abrir a tabela dele, botão direito, tabela de atributos, eu tenho lá uma coluna que para cada ponto eu tenho o valor da altitude aí. Então o próximo passo aí agora, eu vou fazer o que? A interpolação desses dados aqui, que eu estou, e vou setar aqui caixa de ferramentas. Vou achar aqui a ferramenta interpolar. A gente já usou aqui o mapa de calor, nesse caso agora a gente vai usar interpolação TIM, tá? Que é específica para a topografia. Vou setar aqui na camada vetorial o arquivo que eu fiz o recorte lá dos pontos. Então, ponto cotado, área de estudo. Aqui ele já puxou a tabela, a coluna lá da tabela, altitude, então beleza. E eu vou setar aqui um maisinho aqui para ele entender que eu quero que ele faça a interpolação por meio dessa tabela. Aqui no tamanho do raster de saída, que vai ser o arquivo meu resultado, eu vou mudar aqui para 1000, tá? Mas só para ele processar um pouco mais rápido aí. E a relação do pixel que ele vai fazer. Veio mais para baixo aqui. Um pouco antes aqui eu tenho essa parte que dá extensão. Eu vou abrir aqui e vou mandar ele calcular a camada dentro do meu limite da área de estudo aí. Então, o meu arquivo shapefile lá, área de influência é 1 km. Fiz essa setagem, vou arrumar de novo o meu aqui. E agora eu vou fazer o que? Eu posso rodar ele como temporário, se eu não setar aqui, mas eu já vou salvar ele aqui para não ter problema. Então, acho a minha pasta lá, dou o nome lá. Tudes, área. O tipo de arquivo ele vai ser TIFF mesmo, tá pessoal? Porque a saída nesse caso aqui vai ser uma imagem. Então vou dar um salvar e vou mandar ele executar. Esse aqui é o resultado dessa área que eu fiz aqui. Posso aqui já fazer o primeiro processo para deixar o mapa de altitudes pronto. Então vou mudar o banda simples cinza para falsa cor. E vou pôr aqui um gradiente. Vou usar o espectral, só vou inverter as cores que ficou o primeiro tom mais baixo. Dou OK, eu tenho aqui as altitudes em relação à minha área de estudo. Então eu sei que eu estou variando aqui na menor cota do 724 e a maior cota no vermelho 761 metros. Né? Se eu quiser dar uma transparência para ver por baixo, eu tenho ideia das áreas aqui
tem maior ou menor altitude. Por exemplo, aqui a FATEC está aqui, a gente está mais ou menos 733 metros de altitude aqui. Indo mais para dentro aqui, ó, já começa a subir, 761. Passando para baixo depois do viaduto já vai para 724. Agora tem essa variação de altitude. Já fiz aí, engatilhei já o meu primeiro mapa, tá pronto. Próximo passo, a partir desse resultado aqui que eu gerei, das altitudes, eu vou extrair agora a orientação das vertentes e a declividade. A orientação da vertente ele vai me dizer lá, a partir do meu azimuth eu tenho essa. Então, nesse processo agora eu vou usar, em vez da aba vetor, agora eu vou usar a aba raster. Por quê? Esse resultado aqui de topografia da altitude, ele está como arquivo de imagem, né? Então eu vou usar o raster aqui. Vou ir aqui em análise, e aí eu já tenho as ferramentas que eu vou precisar aqui, ó. A primeira delas vai ser a orientação, que vai me dar a orientação das vertentes. Depois eu vou usar a declive, que vai me dar as declividades. Então a orientação aqui, abro ela. Na primeira camada de entrada eu vou setar esse resultado aqui da altitude. Aqui eu não mexo mais nada, tá? A não ser que eu queira, em vez do resultado ser em azimuth, eu precisar dele no ângulo trigonométrico, eu seto aqui, ó. Ele vai me dar esse resultado no ângulo trigonométrico em vez do azimuth. Se eu não setar, ele vai sair com o resultado aí a partir do azimuth, tá? Então, vou vir aqui embaixo, não preciso setar mais nada, só vou indicar onde eu vou salvar o arquivo aí. Então, vou fazer aqui o mapa de orientação de vertentes. Vai ser também um arquivo do tipo TIFF aí, tá? E eu mando executar ele. Essa aqui é o resultado que eu tenho para a orientação das minhas vertentes. Eu tenho então aqui, partindo do 0 até o 359 aí, indicando quais lados as vertentes estão sendo orientadas, tá? Com esse mesmo arquivo aqui eu posso também pegar e fazer isso aqui, ó, quando eu fazer um mapa de altitudes. Eu posso jogar esse cara por baixo, dar transparência nesse cara aqui, ele vai me dar essa impressão aqui já do relevo. Eu posso também dar um pouco de transparência nesse cara aqui, para eu poder de repente ver também a imagem por baixo. Então posso ter isso aqui, ó. Então já fiz aí a segunda parte aí, que seria esse cara aqui. Aproveitando o gancho, eu vou pegar e já vou gerar também aí na mesma aba raster, vou gerar aí também a declividade. Lá em análise, agora eu vou usar a ferramenta declive. Aqui eu vou setar também o resultado que eu tive aqui de altitudes, tá? Então seto altitudes lá. E aqui eu tenho uma diferença, que dependendo do tipo de estudo, ou para quem eu vou entregar aí, se for com um órgão ambiental ou com um órgão de transportes, às vezes eles pedem esse resultado de declividade ou em porcentagem ou em graus, tá? Então, geralmente para estudos ambientais, aí para licenciamento principalmente, eles pedem geralmente em grau, tá? Para transportes aí, geralmente DPD e outros aí, eles pedem porcentagem. Se eu quiser que saia em graus aqui, em porcentagem, eu só preciso setar esse cara aqui. Setei aqui, o meu mapa vai sair em porcentagem, tá? A declividade. Se eu deixar ele sem setar, vai sair automaticamente em graus, tá? Lembrando, então eu vou deixar ele aqui para sair em graus, tá? Vou mandar executar.
Se eu mandar executar do jeito que está aqui, ele vai me criar um arquivo temporário. Se eu já quiser salvar, venho aqui, salvar no arquivo, seto lá o nome que eu pedi. Atividade, área de estudo. O tipo de arquivo também é TIFF, tá? Uma imagem. Então vou executar e fecha. Vou desligar os caras que estão aqui. Esse aqui, cadê ele? Essa aqui é a minha declividade, está valendo de 0 a 34 graus. Né? Então eu posso também mudar aqui a representação das cores. E aí eu sei que para essa área aqui do entorno de 1 km da FATEC aqui, a minha declividade está valendo de 0 a 8 no máximo graus aí, sendo que tem esse trecho aqui, ó, que eu tenho a declividade entre 25 e 34. Né? Lembrando que para estudo ambiental, por exemplo, estou com uma inclinação máxima de 8 graus. Né? Essas áreas aqui já com 34 graus já meio complicadinho inserir uma ciclovia, né? Então uma declividade muito alta. Tá? Então gerei meus 3 mapas, a partir daí gero o layout para esse cara, que é um. Outro layout para esse cara que eu posso gerar ele assim, uma transparência, imagem de fundo, ou tentar pôr aí também uma representação 3D. E o terceiro vai ser esse cara aqui, que vai ser só a orientação mesmo da vertente. Eu volto a transparência dele. Lembrando que para cada cara aqui, eu vou ter que ter uma legenda também, porque são informações diferentes. Lembrando que para declividade, se eu setei em graus, eu tenho que pôr lá na legenda declividade entre parênteses graus ou porcentagem. A altitude também é a mesma coisa. Vou pôr lá no título altitude em metros. E a orientação de vertentes aqui. Eu vou colocar se eu fiz por azimuth ou pelo ângulo aí trigonométrico, tá? Tem que indicar isso na legenda, para deixar sem a informação vaga, beleza? Só para fechar, e aí que eu acabei esquecendo de acabei pulando, para o mapa de altitudes a gente também vai inserir as curvas de nível, tá? E aí para gerar as curvas de nível desse cara aí, eu acabei pulando, mesmo processo também, a gente vai usar lá o arquivo que a gente gerou das altitudes, na mesma aba aí, raster, em vez de eu usar agora o análise, eu vou usar aqui embaixo o extrair. E aí dentro do extrair, eu vou usar aqui a ferramenta contorno. Tá? Vou setar aqui o meu arquivo lá de altitudes. E aqui, na equidistância dos contornos, é onde eu vou definir, e aí vai depender de caso a caso essa equidistância aí, que cada curva vai ficar. Para alguns, dependendo da área, se você fizer de 10 metros vai ficar bom, para outros, às vezes vai ter que aumentar aí para 50 ou diminuir para 5, mas aí tem que fazer o teste. Eu vou rodar aqui, ele vem default 10, tá? Eu vou rodar para essa área aqui com 5 metros. Eu vou rodar ele até temporário para ver. Ele gerou aqui. Eu reabro lá. Escreve a mensagem para mim, certo? O artigo, se for criação de slide do Joguei ele aqui, ó. Para 5 metros. E tem o número de linhas, o máximo. No meu caso aqui, ele ficou ainda pouco ainda. Tá? Eu vou rodar de novo o outro com uma equidistância menor aí. Vou em contorno, vou setar de novo aí altitudes. O outro eu fiz 5, vou fazer agora 2 metros aí de equidistância. Vou executar.
E aí, vou desligar esse cara aqui. Agora sim, ficou um pouco melhor. Então, beleza, essas aqui são as minhas curvas de nível. Posso também já inserir elas já nesse mapa de altitudes e aí eu passo um outro processo aqui final, que é o quê? Inserir o rótulo dela. Né? E aí é só setar lá rótulos individuais e mudar aqui a coluna para elevação. Vou colocar um fundo aqui, né? Um pouquinho melhor. E aí eu tenho o meu mapa aí meu mapa topográfico da minha área de estudo aí. Com a representação no degradê de cores e também com as curvas de nível aí, mostrando as variações de cada área. Beleza? E é isso. Nós fechamos.